Deus abençoe a todos. Muito bom dia, queridos irmãos. Uma saudação muito especial, muito carinhosa para todos vocês. Muito obrigada por me receber, pelo seu carinho. E obrigada, irmãos. Vamos saudar a todos os irmãos, a todas as pessoas que nos verão nesse estudo bíblico aqui em Querétaro, México. Uma saudação. No Salmo número 6, já os irmãos sabem que terminamos Jó, não? Terminamos Jó e agora já estamos estudando Salmos. E neste Salmo número 6, a Igreja do Senhor, ou os crentes em Cristo, ou um crente no Senhor, sofre a perseguição, sofre calamidades, sofre tristezas, tribulações, sofre, e o Senhor Jesus Cristo, como é o porta-voz, Ele que fala por nós, porque Ele sim é o intermediário. O Senhor Jesus Cristo se apresenta ao Pai Celestial e fala por nós. Ele expõe a nossa situação diante do Pai. Mas o Senhor Jesus, quando vai ao Pai, não diz Pai é que a igreja, ou a congregação, ou os crentes, ou fulanos, sultanos estão sofrendo, estão sendo perseguidos. E sofrem. E eles me pediram que te dissesse que os abençoe e os guarde. O Senhor não faz isso. Mas o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, como cabeça da congregação, se apresenta ao Pai e diz: venho te falar, Pai, do meu corpo e a igreja, do meu corpo que é a congregação, os crentes, estão sofrendo, estão atribulados. Então, como é o meu corpo, então eu também estou sofrendo. Então, Pai, veio colocar a minha tribulação, minha preocupação, minha tristeza diante de Ti. Isso é o que faz o Senhor. Fala por nós, porque nós somos os que sofremos. Mas Ele se apresenta ao Pai dizendo que é Ele. E vamos comprová-lo. E aqui no Salmo 6 diz, leiam o número 1, irmãos. Isso. Será que o Senhor Jesus diz isso ao Pai por Ele? Não. O disse por quem? Por nós. Porque é que nós sim damos motivo a Deus para que Ele nos castigue e se enraiveça conosco. Então o Senhor se apresenta ao Pai. Não me castigues, eu sou a cabeça, meu corpo são esses crentes que sofrem. Não me castigues com teu furor, com tua ira, Senhor, não. Diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque desfaleço. Sara-me, ó Senhor, porque meus ossos se estremecem da dor, da enfermidade. Mas não era do Senhor Jesus, era de quem? Dos seus crentes, que sofrem, que estão enfermos, que vivem tribulações, tristezas e amarguras. E sigamos vendo o que diz o verso número 3. Isso dizemos, Senhor, mas nós estamos orando. Te oro, eu clamo em oração, Senhor, meu problema não se soluciona, minha situação não muda, continuo na mesma, Senhor. O que está acontecendo, Senhor? Nós dizemos isso, o Senhor Jesus o sabe, e por isso Ele diz, retomarei a oração destes, a dor de todos estes eu retomarei, e me apresento ao Pai para que tenha misericórdia. Por isso, que quando você leia os Salmos, você aí vê sua vida. Em alguns salmos você vê a sua situação. Diz, isso acontece comigo, eu sofro também assim dessa forma, mas você já sabe. E diz, Pai, veja minha oração, escuta-me, cura-me, Senhor, estou sofrendo, em nome de Jesus, teu Filho, que é teu intermediário.
E seguimos aqui no verso 4 que diz: volta-te, ó Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Sigam. Então, diríamos ao Senhor, se alguém, por exemplo, está sendo perseguido, ou que vão lhe tirar a vida, ou lhe ameaçam que lhe tirem a vida, e você diz: Senhor, se eu morro tão jovem, não te servirei, não te sirvo, não farei nada por ti. Lá no sepulcro, eu não posso louvar-te, lá no sepulcro, eu não posso te glorificar. Enquanto que se eu continuo vivendo, se tu me guardas e me proteges, e continuo vivendo mais algum tempo, então eu posso evangelizar, falar de ti a muitas pessoas, e muitos se converterão a ti. E além disso, te louvarei, te glorificarei, os demais me verão, que eu honro teu nome, e se encherão de entusiasmo também para louvar teu nome. É melhor vivo que morto, que estar lá debaixo, porque, bem, meu espírito estaria contigo, Senhor, mas lá não é o mesmo, porque já tu não me precisas, enquanto que aqui, se tu queres que eu ganhe muitas pessoas para ti, então por isso diz, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro, quer dizer, no sepulcro, quem te louvará? Claro, porque um corpo morto, ossos, como louvarão a Deus? Como evangelizarão? Então, aqui não era o Senhor que estava falando a ele, era Ele falando por nós, por nossas necessidades, pelo que nós possivelmente precisamos e desejamos dizer a Deus. Ele é um tudo, o que vocês têm que dizer a Deus que não tinham percebido. Vocês liam os Salmos, mas não tinham compreendido e pensavam que não sabia orar. Você diz: não, é que eu não sei orar, não sei o que dizer a Deus, não tenho palavras. Oro 5 minutos e acabou meu repertório. Não, que 5 minutos? Se você lê todos os salmos, quantas horas gastará? Falando a Deus de tantas coisas. Então, sim, vem que dizemos: Senhor, mas se eu estou enfermo, de que te sirvo, Senhor? Assim, doente, não posso fazer nada. Não posso valer-me por mim mesmo. Para que vivo, então? Se eu quero viver, é para ganhar almas para ti, para servir-te. Então, cura-me. Cura-me dessa enfermidade incurável. Cura-me dessas doenças, para que eu te sirva, Senhor. Então, sim, vem que temos palavras para orar. Sim, temos palavras para orar ao Senhor. E se aqui está dizendo de que se a morte, porque de repente há alguém que lhe ameaçam que lhe vão tirar a vida, ou uma enfermidade de morte, ou mesmo o sepulcro não te louvará, Senhor. Eu gostaria de seguir vivendo são para poder servir-te, para evangelizar, pregar a tua palavra, falar a toda a minha família, a todas as pessoas, falar de ti, que tu és grande e poderoso, que tu és um Deus que tudo dá. Mas então acontece que estou cheio de medo e temor, e se não sou capaz de falar de ti, não, temos que falar do Senhor. No verso 6 diz, ou leiam vocês o 6. Eu penso que isso aconteceu com alguém. A alguém lhe aconteceu isso, de sofrer, de chorar pela amargura de uma enfermidade, ou de uma situação, ou de uma morte, de um acidente, bem, do que tenha acontecido na vida, a perda de um ser querido, bem, ou da família dividida, uma separação, um divórcio, então sofreu tanta dor e alguém ficou chorando amargamente dia e noite. E o Senhor Jesus tudo sabia. E diz como as pessoas sofrem, como eles sofrem, então eu vou dizer ao Pai que eu estou sofrendo tudo isso. E tenha misericórdia, e escute a oração, que escute os pedidos
queridos, que o Senhor esteja aí atento e tenha cuidado de todo o nosso clamor. Vejam o formoso que são os salmos, e veja como é formoso, como é o Senhor Jesus falando por nós, falando ao Pai por nós, porque talvez não temos as palavras adequadas, mas Ele sim as tem. E as situações Ele conhece. Diz no verso 7, vamos no 7, sim. Diz, meus olhos estão gastos de tanto sofrer, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus angustiadores. Quer dizer, nosso perseguidor, nosso inimigo, é o inimigo que temos, que você já sabe, é o inimigo que temos. Ele é nosso perseguidor que usa as pessoas ou as circunstâncias, os elementos, usa para vir contra nós, para nos fazer sofrer. Então, estes são os angustiadores. O inimigo, naquela época, também usou muitas pessoas para ir contra o Senhor Jesus Cristo, como humano, para que sofresse. Porque o Senhor Jesus sofreu o que um homem, um ser humano, pode sofrer. E Ele sofreu para considerar-nos. E por isso, Ele agora se apresenta ao Pai para dizer, veja todos os meus perseguidores, veja todos os que me perseguem para me fazer mal, assim faz com os meus crentes, assim faz com a minha igreja, assim faz este inimigo com os meus filhos. E, portanto, eu me apresento diante de ti, meu Pai, para falar por eles. E diz, leiam o verso 8. Então fala que o inimigo usa as próprias pessoas para irem contra os escolhidos de Deus, para ir contra o justo. Foi contra o Senhor Jesus Cristo, logo contra seus filhos, os filhos de Cristo, que são a igreja. O inimigo usando muitas pessoas, e estas pessoas viraram inimigas de Deus por causa de prestar-se ao diabo. Se prestaram para que nos fizessem males, para nos fazer danos. Em uma época fizeram danos ao Senhor Jesus. Hoje a igreja, o diabo está perseguindo constantemente, usando outras pessoas para que façam males contra nós. Então, por isso, viram inimigos de Deus. E diz, apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor tem ouvido a voz de meu pranto, o Senhor tem escutado minha súplica e tem o Senhor acolhido minha oração. Glória ao Senhor. E diz que o Senhor recebeu a oração. Assim como Ele recebeu essa oração, que o Senhor Jesus fez ao Pai por nós, nós também, diretamente, nos apresentamos ao Pai e dizemos essas coisas. E no final dizemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que eu disse tudo isso que eu te disse. É isso. E se você o faz com segurança, Deus lhe responde logo. O Senhor logo está pronto com a resposta para você. Porque Deus o abençoa, porque Deus não tem por que fazer acepção de pessoas, mas o Senhor sempre está olhando aquele que tem o coração o quê? Disposto para Ele, um coração que ame a Deus. E diz o último verso, diz, envergonhem-se e perturbem-se muito todos os meus inimigos. Retrocederão e serão envergonhados de repente, os inimigos de Deus, os ímpios, os blasfemos, os que blasfemam contra o Espírito Santo, os ímpios que depois de conhecer a Deus voltaram atrás e começam a falar mal da palavra de Deus. Essas pessoas que não querem crer em Deus, nem amar a Deus, mas que se deixam levar pelos espíritos maus do demônio, se deixam levar e viram inimigos de Deus e inimigos dos crentes do Senhor. Então, por isso o Senhor diz que todas essas pessoas, pois o Senhor os castigará, os envergonhará, porque Deus lhes deu muitas oportunidades e nunca as quiserão aceitar. Mas nós hoje estamos aqui
situados, localizados, em que o Senhor Jesus foi quem disse essa oração. Pela boca do rei Davi, o Senhor, ou o Espírito Santo, falou pela boca do rei Davi que era esta oração ao Pai, mas era uma oração por nós, porque nós somos os que vivemos essas situações. As estamos vivendo e provavelmente as viveremos. E desde o princípio, o Senhor Jesus, como humano, sofreu todas essas tribulações e por isso, em suas orações, Ele nos considera e sabe que nós sofremos e nos ajuda. Agradecemos ao Senhor, graças ao nosso Pai, porque nosso Pai, Ele nos escuta e nos abençoa, nos escuta, nos ouve e nos deu o Senhor Jesus Cristo para que Ele interceda por nós. Confiemos e creiamos nele. Não duvidemos do Senhor. Há tempo hoje para umas 4 ou 6 perguntas. Bom dia, irmã Maria Luísa. É de grande alegria tê-la aqui no México, a Igreja de Querétaro. Nós apreciamos muito sua visita, irmã. Bem-vinda. Tenho 2 perguntas na Bíblia, irmã. A primeira se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 21. Bem, Marcos 10, 17 ao 21. Sim, pode ler. Quando Jesus saía para se pôr a caminho, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Já sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não profiras falsos testemunhos, não defraudes alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele, sentiu afeto por ele e lhe disse: Uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, entrega aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me, tomando a tua cruz. Irmã Maria Luísa, sabemos que o mandamento mais importante é amar a Deus por sobre todas as coisas, com todo o nosso amor, mente e forças. Haverá alguma causa pela qual o Senhor omite este mandamento quando se dirige ao homem rico? É que este evento também aparece em outros evangelhos, Mateus e Lucas, e nenhum menciona. Sim, mas é que aqui também não mencionou ame a seu próximo. Amar a Deus como a ti mesmo e amar ao próximo. Ame teu próximo. Não. Não é que aqui o Senhor tivesse omitido, mas é que o Senhor, digamos, resumindo. Estava resumindo e disse ao homem, sim. Lhe disse, os mandamentos, sabes os mandamentos? O outro já sabia que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus acima de todas as coisas, é que as pessoas o escutam, mas não entendem o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é amá-lo e não ter idolatria, não ser idólatras. Quando eu creio e confio em uma pintura, já não estou amando a Deus. Quando eu confio e creio numa escultura, já não estou amando a Deus. Estou amando as coisas daquilo que eu vejo, mas não amando a Deus. E diz, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus, temos que amá-lo em espírito, porque Deus é espírito. Então, assim em espírito, é que fechamos nossos olhos, porque eu posso orar com os olhos abertos, mas se eu oro com os olhos abertos, então estou olhando e me distraio. E de repente você faz alguma coisa assim e me distraio, então eu não me concentro no que eu vou dizer a Deus. Por isso eu prefiro fechar os olhos quando eu oro. Então, buscar a Deus em espírito e em verdade, e feche seus olhos, ore a Deus, que Deus está aí próximo em espírito. Então, Deus escuta, porque isso é parte de amar a Deus acima de todas as coisas, crer que Deus existe em espírito e que em espírito se busca, não em matéria, Bem, então, irmão, aí por que preocupar-se? Porque aqui de repente o Senhor não
não menciona de amar a Deus, de amar ao próximo, está falando de outros mandamentos, está falando algo do adultério, está dizendo algo e diz que não roubes, diz não adulteres, não mates, não cometas homicídio, não roubes, não des falso testemunho. Este falso testemunho era caluniar. As calúnias e as injúrias se transformam em um falso testemunho. E caluniar uma pessoa, injuriá-la, injuriar é ofender e dizer-lhe coisas. E caluniar é dizer que ele está fazendo algo que não é. Isso se chama falso testemunho. Não defraudes, quer dizer, as pessoas confiam em mim, como eu vou enganar uma pessoa? Como vou enganar, mentir, roubar, tirar as coisas dela? Para mim, isso se chama não defraudar. E diz, honre a teu pai e a tua mãe, e com certeza Deus viu que estava falando nisso e o homem lhe disse, tudo isso eu guardei, eu fiz, e Deus lhe disse que muito bem, o Senhor Jesus lhe disse que está muito bem o que está fazendo, mas o Senhor diz, agora falta algo, porque não das aos pobres, já que eres muito rico, compartilha. E a ele não lhe agradou porque diz que o jovem foi embora, que tristeza. Nós que estamos hoje em dia ajudando, nós ajudamos as pessoas alguma vez, sim, vou mudar o assunto, irmão, perdoe-me que eu mude de assunto um momentinho. Uma vez alguns irmãos e irmãs me perguntavam, dizendo, na Bíblia diz que temos que ajudar as pessoas pobres, aos necessitados, que temos que fazer boas obras, como fazemos para vestir ao nu? Como fazemos para dar às pessoas o que comer? Como fazemos para ajudar as pessoas que não têm onde viver? Alguém me dizia isso. Como fazemos nós aqui para cumprir o que a Bíblia diz? E olhem que agora se está apresentando oportunidades de ajudar as pessoas. Como? Através da fundação. A igreja tem a fundação e está ajudando muitas pessoas. Não sei se vocês viram alguns vídeos, não sei, os vídeos das ajudas, do que se dá às pessoas, a escolas para crianças, aos deficientes, como cadeiras de rodas, e as jornadas da medicina para as pessoas que estão doentes, odontologia, oftalmologia, tudo isso, e ajudando as pessoas com compras de comidas, muitas coisas, muitos presentes, e isso os doadores em nível mundial, os irmãos, os empresários estão ajudando e doando para dar, sim, e já estamos começando a cumprir isto que diz aqui a Bíblia, de ajudar ao necessitado. Cumprindo isso com estes requisitos, e isso é parte do que o Senhor Jesus disse a este jovem, te falta uma coisa, vende tudo que tens e reparte aos pobres. Naquela época não havia ONGs, não havia organizações, mas sim, era outra forma de ajudar as pessoas. Hoje é o que nós devemos fazer também. Assim, dessa forma, estamos cumprindo com os mandamentos do Senhor. Faça outra pergunta, irmão. Sim, irmã, muito obrigada. A seguinte pergunta se encontra em Filipenses, também no Novo Testamento, no capítulo 1, do verso 3 ao 6. Dou graças a meu Deus sempre que me lembro de vós, rogando sem cessar em todas as minhas orações com alegria por todos vós, vossa comunhão no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que quem começou em vós a boa obra aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Irmã Maria Luísa, as pessoas no mundo têm a mentalidade ou conceito de que a perfeição não existe. Nós, na igreja, sabemos que sim, é possível chegar à perfeição. E mais ao ver o testemunho que a senhora nos dá. Obrigada, obrigada. Sim. É que as pessoas, ou antigamente, nós tínhamos um conceito de perfeição diferente. Antigamente, nós criamos que a perfeição é que a pessoa não caminha pelo chão, mas pelo ar. E vai caminhando pelo ar, e não come, não bebe, não dorme, não faz nada, não ri, nem vai num passeio, nem se diverte, porque tudo isso era pecado, era ruim.
Então, é um corpo glorioso, como espiritual, porque os espíritos são os que não comem, nem vão aos lugares, aos passeios, restaurantes. Os espíritos não fazem isso. É a matéria, a pessoa física, o ser humano. E que, então, a perfeição era isso. Era um corpo glorioso que nem sequer colocava os pés no chão, nem sequer comia, porque tudo era ruim, porque não tinha direito a nada essa pessoa. E isso não existe. Nem a Bíblia ensinou que isso é a perfeição. A perfeição é não cometer esses pecados que o Senhor Jesus nomeou aqui esse jovem, que ele diz: honra teu pai e tua mãe, não adulteres, não mates, não tire a vida e não roubes, não defraudes. Defraudar, pois bem, os subornos, os enganos, roubar o dinheiro das pessoas, mentir às pessoas por tirar dinheiro, fazer todas essas coisas, fazer mal a uma pessoa, uma vingança, rancor, com ódio. Então, fazer mal a esta pessoa, fazer-lhe dano, mandar tirar a vida, mandar que lhe façam males, todas essas coisas, sentir orgulho em si mesmo, no seu coração, essa vaidade, essa inveja, isso é o que se deve abandonar. Quando nós estejamos despojados disso em nosso coração, porque todas essas coisas estão no coração, aí guardadas. Quando já tudo isso sai do coração, se diz que esta pessoa é perfeita. O apóstolo Paulo disse que ele era perfeito. Não sei se vocês terão lido isso. Eu os convido a que leiam as epístolas de Paulo, porque aí há muita doutrina. Ele dizia que ele era perfeito, dizia o apóstolo Paulo. Então nós vamos nos aperfeiçoando em algo. Se, por exemplo, eu era invejosa, já não sou invejosa. O que quer dizer? Sou perfeita nesta questão da inveja. Eu sou perfeita, porque não tenho inveja, não sinto inveja de nada nem de ninguém. Então sou perfeita nisso. Então o que posso dizer? Deus me mudou em que tenho que ter misericórdia e amar todas as pessoas, porque antes com certeza eu não amava as pessoas e fazia acepções, havia um orgulho, uma rebelião. Agora não, agora sou perfeita nisso, os amo. Agora sou perfeita nisso porque tenho misericórdia de todos, não faço acepções. Então sim, vem a perfeição, o que é? Se alguém se embriagava todos os dias e depois de se embriagar começava a ficar como louco, destruindo a casa e batendo toda a família, agora já não, porque já dominou e se tirou isso e agora anda bem. Então o que? Perfeito nesse aspecto de que já não se embriaga. Se alguém de repente era cheio de ira e começava a vociferar e começava a lutar e a brigar e a discutir com todos, e agora já não o faz porque Deus o mudou, que significa o quê? Que é perfeito nesse aspecto. Então alguém pode dizer: eu já sou perfeita em muitas coisas, mas me falta uma, me faltam duas. É isso. Então você se examina e diz: eu ainda me enraiveço. Quando alguém me diz algo, então me dá ira. Com certeza tenho orgulho ainda. Ainda me falta, para a perfeição total, me faz falta mudar muitas coisinhas. Mas, como estamos no processo de mudança, eu espero que Deus vá me mudando à medida que vai passando o tempo, porque eu vou pedir a Ele que me ajude a mudar. E quando eu não posso, então Deus me ajudará. O outro diz: eu era muito mentiroso. A mentira é um demônio que está na pessoa também, de dizer mentiras, e diz mentiras e mentiras, e todas mentiras. Então Deus o mudou, já não é mentiroso. Então o que pode dizer? Sou o quê? Perfeito nesse aspecto das mentiras, porque já não sou mentiroso, já sou perfeito nisso. Na antiguidade, Deus disse que Davi e Salomão, os reis, que eles tinham sido perfeitos, mas eram perfeitos porque eles não foram idólatras. Eles nunca foram atrás dos ídolos, nem com os deuses das demais nações. Então Deus disse: são perfeitos nesse aspecto e somente me amam em espírito e verdade. Então eram perfeitos, porque eles tiveram outros deslizes, mas perfeitos
Deus foi que não foram idólatras. E foi o que Deus mais viu, a idolatria, porque diz que Deus é muito zeloso e que Ele nos zela constantemente. Então diz que Davi, ele não deu motivo de zelos para Deus, porque ele foi entregue totalmente para Deus, e por isso Deus disse: foste perfeitos diante de mim. Então, irmãos, aprendamos o que é a perfeição. Então, você o que é? Que podemos sim ser perfeitos? Sim, podemos ser perfeitos. Podemos ser perfeitos. Temos que pedir a Deus nobreza. Há pessoas que têm um temperamento muito forte e são muito altivas. Peça a Deus nobreza, humildade, simplicidade, e verá como Deus o muda e lhe tira isso, essa altivez, essa prepotência, este gênio forte. Deus vai tirando e faz de você uma pessoa simples, humilde, paciente, que tem paciência e supera muitas coisas. É isso. Se chega à perfeição, agora sim, creem, examine-se você para ver você em que é perfeito ou perfeita. Examinem-se e digam: ah, sim, sou perfeita em tal coisa, mas por enquanto estou apenas começando, me faltam tudo. Não, diga: já levo 80 perfeições, me faltam 20. Isso. Dos 100 defeitos que eu tinha. Bem, então, irmãos, sim, pode-se alcançar a perfeição. Então, qual era a sua pergunta, irmão? Por que eu falei tanto? Que foi o que o irmão perguntou? Sim, irmã, era isso. Como pode alcançar a perfeição? Sim, vem que isso pode? Sim, é possível. Obrigada, irmã. Sim, é possível alcançar a perfeição. Porque já não é que você caminhe pelo ar e que não coma nem beba. Não é isso. Bem, seguimos. Obrigada. Seguimos. Sim, irmã. Irmã, boa tarde. Bem-vinda, senhora, e todos os irmãos que a acompanham, todos os irmãos presentes, com muito amor e respeito. Irmão, me dirija à senhora. A amo no Senhor, irmã. Para mim, a senhora é minha mãe espiritual, porque a senhora me ensinou a amar a Deus e a aprender muito dele. Permita-me, irmã, fazer uma pergunta pessoal baseada na obediência, na humildade, na sinceridade. Irmã, são virtudes que eu vi na senhora desde que eu cheguei na igreja e a conheci. Eu gostaria muito, irmã, ser obediente, ser humilde, ser sincera. Lhe peço, irmã, com muito amor e respeito, me ilustre com a sabedoria que o Deus Altíssimo lhe deu. Obrigada, irmã. Sobre a humildade, a simplicidade e a obediência, às vezes isso, como que não há palavras para explicar, às vezes isso entendemos com a prática. Porque ser humilde, simples, bem, os dois caminham juntos, são como sinônimos, humildade e simplicidade. Digamos, suportar, ter a paciência, esquecer os momentos, as ofensas, os momentos maus que alguém ofendeu, que alguém me feriu. Então, pois, superamos isso e não guardamos isso, porque quando uma pessoa não tem paciência nem humildade e alguém lhe ofende ou lhe faz males, então se transforma em rancor, se transforma numa disputa no coração, num rancor. Mas quando a humildade, a paciência, a simplicidade, isso acontece. Dura um tempo, uns dias, a dor aí, mas depois passa e se esquece, se apaga, pronto, se apaga. Então temos que pedir a Deus isso, que nos dê isso. Obedecer. Em que tipo de obediência que você diz? Obedecer a Deus, obedecer às profecias, obedecer em sua casa às pessoas, lá aos seus próximos, em que sentido? A profecia, digamos, obedecer. Talvez as pessoas não entendam a mensagem do que Deus quer que façamos e sejamos. E como não entendemos, nos transformamos em desobedientes.
Mas é às vezes porque não entendemos a mensagem, não entendo o que Deus quer me dizer, não entendo, não compreendo, ou de repente não medito, não reflito em algo que Deus me está ordenando. Por exemplo, nós, a maioria, chega um momento em que nós desconfiamos, esquecemos de Deus e começamos a duvidar e a desconfiar, porque você está muito bem, mas quando chega a tribulação, você se desespera e começa a gritar e a chorar e a se desesperar e a buscar as outras pessoas para ver como os outros solucionam problemas. E você esquece que Deus existe, esqueceu que Deus lhe disse: confia em mim, creia em mim. Quando tem uma tribulação, uma dor, um problema, clama-me. Esqueceu. E neste momento você está aí buscando todo mundo. Está ferido, que tem um ataque, que vai morrer, que o médico tal coisa, que o fulano liga para mim chorando, gritando que vai morrer. O que fazemos? E todos choram e gritam em desespero. Neste momento esqueceu que Deus existe. Ao invés de dizer: Senhor, tenha misericórdia, se tu vais levar bem, se não, cura-o. Isso é o que se deve se fazer. Cura, Senhor. Guarda e protege, Senhor, deste problema, deste acidente ou desta catástrofe. Há um tremor e as pessoas saem desesperadas correndo. Por quê? Fico quieta onde estou, porque confio em Deus. Confio em Deus. Se Deus tivesse dito: vais morrer num tremor, então bem, aqui já é a minha vez de morrer. Mas como Deus não me disse isso, então estou aí quietinha no tremor, porque eu não vou morrer. Se eu saio de onde eu estiver, lá cai uma casa e cai em cima de mim. Então, sim, o perigo está em todas as partes. Confiar em Deus. Fiquemos quietos e, Senhor, se há algo que nós temos que correr ou fugir, pois temos que fazê-lo. Pois há coisas em que não podemos correr nem fugir e desconfiar de Deus, porque não há nada que fazer. Então, confiemos no Senhor. E assim, quando viramos desobedientes com Deus, porque Deus me disse: confie em mim, creia, busca-me, clama-me, faz isso, faz o outro, e eu não obedeci ao Senhor. Talvez isso é o que a irmã diz: vira desobediente, porque não estamos obedecendo ao que Deus lhe disse. Então Deus diz a você: porque te amarguras e sofres tanto por tua família, e vives amargurada por tua família, e sofres por tua família, e queres estar solucionando o problema da tua família. Não o faças, viva feliz, tranquiliza-te, porque eu ajudarei a solucionar. Então a irmã não coloca atenção, e toda vez que há problema na família, começa a chorar e a se sentir amargurada e desesperada, porque não sabe como arrumar, pois está desobedecendo, porque Deus lhe disse: confia em Deus. Então, para nós obedecer a Deus, temos que primeiro entender e compreender a Deus e logo levar em consideração o que Ele está querendo dizer, está nos dizendo nos momentos da vida. Creiamos em Deus, confiemos em Deus, que Ele é quem nos levantará. Uma irmã, os médicos lhe disseram que tinha um tumor no seu corpo, que era câncer. Lhe disse o médico: é um câncer. E ela começou a chorar, e todos os dias a irmã chorava, e chora, amargurada e angustiada, porque tinha esse tumor, porque isso era câncer, e tinham que lhe fazer um exame, uma biópsia, para examinar. Então ela estava já morrendo de medo e de angústia, e que o médico ia reconfirmar que sim, era câncer. Então eu disse a ela: o que Deus lhe prometeu? Que foi que Deus lhe prometeu? Eu, pelo que me lembro, Deus te prometeu que você ia estar pregando a tal pessoa e estar pregando o evangelho em inglês. Disse: sim. Então você duvida? Porque agora se está assim, então não se cumprirá o que Deus disse, porque Deus lhe prometeu e você vai para lá e ainda falta tempo para que chegue lá para pregar a essas pessoas em inglês, pois ainda falta. Então você está duvidando de Deus. Então Deus se contradiz, porque agora você está morrendo do que lhe disseram, está morrendo e já se crê uma pessoa morta, porque aqui já tem câncer e vai morrer já. Então, e a promessa que ele lhe fez tem que se cumprir. Você tem que chegar lá, a este lugar onde Deus lhe disse que você tinha que chegar. E diz: sim, eu não tinha entendido assim. Então, me deixo levar pela angústia. Não se preocupe, ele
lhe disse: vá ao seu exame e não se preocupe, que a palavra de Deus tem que se cumprir e você tem que chegar lá nesse lugar, a esse destino para pregar como Deus lhe disse em inglês. E no outro dia lhe fizeram um exame e não tinha nada. Não tinha nada. E em contrapartida, Deus dirá: não vive senão desconfiando de mim. Eu lhe faço promessa e esquecem. Não creem, não confiam, duvidam. Isso como que é um mal geral que há na igreja. E como humanos, então buscamos saídas e esquecemos o Senhor. Por isso é que eu sempre digo aos irmãos, temos que confiar e crer. E confiar é isso. Confiar é isso. No momento difícil que você tenha. No momento difícil que alguém vá te disparar, então você diz: não, mas o Senhor me disse que estaria viajando a tal lugar, que estaria pregando. E neste momento, pois, apenas estou recebendo os dons espirituais. Este está me apontando uma arma e vai me matar? Não, eu não creio que vai me matar. Com certeza não. Com certeza que se me dispara, isso não fará nenhum efeito, porque Deus me disse que estaria lhe servindo e tenho que primeiro fazer isso antes de morrer. Isso se chama o quê? Confiar em Deus. E quantas vezes aconteceu que as balas não saem do revólver, da pistola? E assim aconteceu a alguns irmãos em algum lugar, em um país, e os estavam perseguindo para matá-los. E quando pegaram todos e jogaram tudo no chão, barriga para baixo, e apontaram as metralhadoras, e a todos iam matá-los. E quando chegou a vez do irmão, que era da igreja, ele clamava a Deus. E quando o outro foi disparar, não saiu nenhuma bala. Então, sim, vem o que Deus fez, que milagre que Deus fez, guardou o irmão, porque não era sua vez, porque tinha que continuar para pregar a palavra do Senhor. Temos que confiar em Deus. Outra pergunta. Bom dia, irmã. Sim. Muito obrigada por estar aqui em Querétaro, irmã. Me surge duas inquietudes de um verso. Se a senhora me permite que eu faça a pergunta, irmã. Sim, irmão. Está em Atos 9, versículo 17. Em Atos, capítulo 9, verso 17. Sim. Sim, irmão. Se me permite, irmã, são duas dúvidas. A primeira diz: então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Bem, minhas perguntas são: o apóstolo Paulo se converteu pelo seu esforço ou pela ajuda de Deus, porque aqui diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E a outra nos ensinaram aqui, irmã, a senhora nos ensinou que devemos orar, confessar nossos pecados com Deus em detalhes, nossos pecados ocultos, mas até onde é o esforço do crente e até onde é a ajuda de Deus, que nos ajuda para deixar essas debilidades da carne e converter-nos. Irmã, muito obrigada, que o Senhor a abençoe. Ao apóstolo Paulo lhe aconteceram muitas experiências na sua vida. Primeiro, porque foi um plano de Deus. Recordemos que foi um plano que teve Deus com Paulo, que ele primeiro era Saulo e estava perseguindo a igreja, era judeu, fariseu, e estava perseguindo a igreja do Senhor. E o dia que ele estava aí, cuidando as roupas de Estevão, que estavam apedrejando, Deus quis chamá-lo e apareceu o Senhor e lhe fez o chamado para que ele pregasse o Evangelho. Portanto, quando Deus, pois, castigou a Paulo, de certa forma, por isso, de ter perseguido a igreja,
e ficou cego, diz que ficou cego e estava enfermo também. E em meio da cegueira, Deus lhe enviou um profeta, Ananias, para que o curasse. E naquele momento, pois tinha que ser batizado em águas, receber o Espírito Santo também, os dons, porque Deus já queria iniciar este trabalho usando Paulo. Portanto, isso foi um plano do Senhor com ele. Paulo, com certeza, Deus viu que ele tinha um coração muito cheio de zelo pelas coisas de Deus, porque Paulo era muito judeu, era fariseu, e diz que ele tinha zelo pelos judeus, por isso perseguia a igreja, pensando que era uma religião diferente, e por isso ele zelava, amava a Deus de certa forma, e zelava. Então Deus lhe disse: estás equivocado no zelo que tens. E ensinou o Evangelho, ensinou a palavra, e ele atende a todo o ensinamento também, se presta para que Deus o eduque, o modere, o ensine e o forme, como esse apóstolo que foi, esse grande apóstolo que ele foi. Então, por isso, ele teve que começar com os passos do batismo em água, do batismo no Espírito Santo. Então, essa é a experiência que ele viveu, um plano do Senhor também. E a outra pergunta que você falava era... Bem, praticamente acaba de me responder, porque, bem, pensava que nós nos esforçamos para mudar. Como fazemos para mudar, para agradar a Deus? Sim, eu penso que é complexo porque é de parte em parte. O ser humano tem que colocar da sua parte, o ser humano. E Deus faz a parte difícil, a parte que o ser humano não pode, a faz Deus. Mas nós, olhe que nosso coração está tudo. Em nosso coração está o bem e o mal, as decisões, os desejos, tudo está no coração. Se você deseja e tem a vontade de agradar a Deus, você tem que dispor-se e dizer: quero agradar a Deus. Mas se você, com seu orgulho é mais forte, porque há pessoas que são muito orgulhosas, muito rebeldes, há pessoas que da sua rebeldia, que lhe podem estar enfiando uma faca aqui e não cedem. Dizem: enfia-me a faca, mas não cederei. Não vou dizer sim, não vou dizer cedo, mudo, quero, enfia-me a faca, bate-me o melhor. Há pessoas que são assim, a isso se chama orgulho e dureza de coração. Mas nós, com Deus, não devemos ter este orgulho, nem essa dureza de coração. Devemos dizer: Senhor, eu quero mudar para agradar-te, porque é que eu não estou brigando com o ser humano, não estou brigando com fulano, com fulaninha, não, mas é com o diabo. Eu estou lutando com o diabo, e o diabo possuiu a fulana e a sultano para que supostamente estejam contra mim, mas estou lutando contra o diabo, portanto eu tenho que ceder e dizer: Senhor, ajuda-me a mudar, eu quero agradar-te, Senhor. Se é necessário que eu me humilho por agradar-te. Se isso te agrada, que eu me humilhe nessa situação, eu vou me humilhar nessa situação, porque quero agradar-te, porque tu me premiarás. Não são os demais que me premiarão, és tu quem me colocará em alto. Então eu me humilho. Mas há pessoas que dizem: não, por que eu vou me humilhar? Não, eu me humilho para que os demais zombem de mim, para que os demais digam que eu isso e aquilo. E olha como está, como anda, que tal? Não, eu não me humilharei. As pessoas não me premiarão. As pessoas não me colocarão em alto. É Deus. Porque me humilho e isso, o que tira de mim? Nada. Então isso, na vida nós temos defeitos, muitas debilidades, muitos pecados. E em tudo temos que dizer: Senhor, eu não quero continuar vivendo neste pecado que vivo. Quero mudar para agradar-te. Ajuda-me a tirar isso. Ah, não, é porque eu tenho que continuar neste pecado, porque meu orgulho me exige, porque que dirão os demais? Zombam e me criticam. Não. Senhor, és tu quem premia, és tu quem enaltece.
Portanto, quero agradar-te. Ajuda-me a mudar, porque eu não posso mudar. Há muitas coisas que as mudei, as tirei, mas há outras que eu não pude, e és tu quem me ajudarás. Ajuda-me a mudar. Não, a mim não me interessa que as pessoas me critiquem e zombem de mim, que digam tudo o que querem de mim. Mas eu sigo adiante, porque tu me colocarás em alto. Isso é o que fazemos, irmãos. Isso é o que temos que fazer, colocar de parte, e o que nós não possamos, Deus nos ajudará. Mas isso sim, disponha seu coração e você deseje e tenha a vontade de coração de agradar a Deus. É isso. Primeiro Deus, em primeiro lugar Deus. Seguimos. Sim, irmã. Bom dia, irmã. Que o Senhor a abençoe. Queremos agradecê-la muito de que a senhora esteja aqui na Igreja de Querétaro. Para nós é uma honra tê-la aqui no dia de hoje. E no dia de hoje tem uma pergunta. Nos estudos bíblicos aprendemos que as maldições e as bruxarias vão de geração em geração. Minha pergunta é, se esta maldição se quebra quando nós chegamos à igreja e cremos, ou até que recebemos o batismo com o Espírito Santo. Bem, algumas maldições, quando chegamos à igreja e nos convertemos a Deus de coração, porque chegar à igreja não é chegar, porque há muitas pessoas que chegam à igreja e continuam no seu pecado, continuam em sua vida, em seus pensamentos, em sua forma de pensar, então não mudam. Então Deus não faz nada pelas pessoas. Então vocês os veem, estão aí sentados na mesma situação, nas maldições, porque não se converteram a Deus. Então Deus não faz nada. Mas quando a pessoa chega com esta decisão de fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, de crer no Senhor, confiar nele, que deve se mudar, então Deus começa, às vezes Deus começa, adormece essa maldição, fica aí adormecida, parada, e já não continua prosperando. Às vezes, em outros casos, Deus tira a maldição das pessoas. Em outros casos, como eu digo, fica adormecida, e em outros casos, Deus não tira, porque como Deus vai olhando para o coração das pessoas, há pessoas que não dão seu coração para que Deus tire essa maldição. Continuam com suas insensatezes, caprichos, então Deus não faz a obra, porque também Deus quer que nós nos disponhamos e desejemos. Dizer, quero, Senhor, eu quero fazer isso, desejo fazer isso, Senhor. Não é somente que eu venha, não. Tu vem para cá, te limpo, te mudo. É que eu, como ser humano, eu digo, Senhor, vem à minha vida, eu quero mudar, eu quero tirar, eu quero estar contigo, eu quero servir-te, eu quero trabalhar para ti. Então aí é quando Deus começa a atuar e fazer estes milagres das maldições. Às vezes, pois, também Deus dá um pouco de alívio, porque há maldições tão fortes. Conheço na igreja pessoas com maldições muito fortes, muito dolorosas. Faz com que as pessoas sofram muito, mas também entre os membros da família vi que alguns sofrem mais que outros, porque alguns se converteram ao Senhor. Então já é tudo passageiro e continua e busca Deus. Os outros, pois, que não se convertem, continuam aí, pois, com seu problema e sua dor. É isso, obrigada, irmã. Deus abençoe. Bem, seguimos? Sim. Bom dia, irmã, que o Senhor abençoe. Nesses dias, irmã, tive a oportunidade de meditar num ensinamento muito bonito que se chama Aprender de Três Mestres, que são o Espírito Santo, a Bíblia e os exemplos. Mas, irmã, eu vejo que também no dia de hoje tenho a bênção de contar com uma mestra por excelência, que é a senhora, irmã. E por isso dou a glória e a honra a Deus, irmã. Obrigada. E pois no dia de hoje tenho essa formosa bênção de dirigir-me a esta mestra para fazer uma pergunta, irmã. Eu tenho uma pergunta, irmã, que está em vários versos da Bíblia. Vou ler dois deles, se a senhora me permite, irmã. Em Gênesis, capítulo número 32, verso 1 e 2. Posso ler, irmã? Gênesis 32, verso 1 e 2. Seguiu Jacó seu caminho e saíram ao encontro anjos de Deus. Disse Jacó, quando viu os anjos, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim.
Minha pergunta é, irmã, há vários versos na Bíblia onde diz que apareceu anjos de Deus e em outro que diz que apareceu o anjo do Senhor. Minha pergunta é, irmã, como eles sabiam que eram anjos? Um dom de Deus, é discernimento, ou o Senhor lhes revelava naquele momento, ou é que nós, os filhos de Deus, poderíamos algum dia alcançar como essa sabedoria para distinguir que se apresentam anjos de Deus, irmã. Hoje se apresentam muitos anjos a nós e Deus manda para nos ajudar e não percebemos, porque nos apresenta como uma mulher, um homem normal. Então não distinguimos, somente sabemos que recebemos um benefício, mas não sabemos que Deus tinha mandado seu anjo. Na antiguidade, o povo antigo diz que o anjo do Senhor aparecia. E os personagens que viram o anjo do Senhor, pois eles sabiam por revelação de Deus que era um anjo do Senhor. Deus lhes revelava que era o anjo do Senhor e por isso eles tinham tanto respeito e faziam uma honra e uma reverência ao anjo do Senhor. No Novo Testamento, depois de Cristo, depois do Evangelho, também há anjos. O Senhor Jesus nos diz que há anjos que têm Deus a seu serviço como ministros e diz que são para que auxiliem e ajudem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para isso são os anjos, diz que eles auxiliam. E então eles são dados por revelação. Quando se apareciam estes anjos, pois eles sabiam que era um anjo de Deus que aparecia pela situação e a circunstância naquela época. Hoje em dia já é mais difícil que nós distingamos um anjo que de repente nos ajudará. Nas cidades onde vivemos ou na modernidade, então já não. E antes no deserto aparecia um homem e outro diz que é um anjo de Deus, porque esse homem da onde saiu? Porque se aqui não há construções, não há meios de transportes e me aparece aqui, então é um anjo de Deus. Se distinguia facilmente. Hoje em dia, Deus também nos ajuda dessa forma, mas nós não percebemos. Não percebemos em que momento Deus mandou um anjo para nos ajudar em algo. De repente, você vai ao governo e precisa tramitar documentos e sempre você teve problemas, dificuldades e de repente chega um dia em que a própria pessoa que está aí chega, lhe atende, faz todas as coisas e faz tudo e você não percebe que foi um anjo que tomou essa pessoa e ajudou você a fazer todo esse trâmite. E depois você diz, depois que eu sofri tanto, todo um ano e agora em um momentinho a pessoa tão amável como me ajudou. Então era Deus, a mão de Deus ajudando, um anjo que Deus tinha colocado aí para te ajudar. Bem, isso não significa que nós temos que venerar os anjos ou que tenhamos que invocar os anjos, não. Deus usa os anjos para nosso benefício. Como pode acontecer que, suponhamos um dia destes, você esteja em um lugar e venham ladrões para te roubar. Para roubar-te com armas. Então Deus, naquele momento, quer guardar-te, quer te proteger e faz com que apareçam exércitos ou a polícia. Então os ladrões dizem, a polícia está aí, há 20 policiais. Sim, há 20 policiais. E acontece que esses 20 policiais eram anjos que Deus tinha colocado para protegê-lo e não havia nada. Então os ladrões vão embora e não lhe fizeram mal. Isso aconteceu. O conto porque aconteceu. Então as pessoas de repente, Deus lhes faz ver visões para que vejam o que não é. Lá na Colômbia, em uma cidade, houve irmãos da igreja que foram perseguidos por pessoas para serem sequestrados, para fazerem males, e o Senhor fez aparecer aí o exército, a polícia, e guardando-os, ou se não fazem ver guarda-costas, sim, escoltas, guarda-costas, faz com que eles vejam isso, pois são visões que vêm, anjos que Deus coloca do lado para guardá-los e protegê-los. E isso aconteceu com muitos irmãos que dão testemunho dessas coisas. Os anjos sim trabalham,
Mas não vai você dizer: ah, Senhor, mande-me um anjo para que me proteja, para que me guarde, para que me cuide e me acompanhe. Não, nunca fazemos isso. Dizemos: Senhor, guarda-me. Senhor, protege-me. Senhor, não permitas este perigo, que vou cair nesse perigo, que estão me ameaçando. Guarda-me e proteja-me. Já o Senhor saberá se Ele o faz diretamente ou manda os anjos. É isso. Mas devemos ser sábios na forma de compreender a doutrina. E agradecemos ao nosso Deus por ter os anjos para que nos ajudem. Graças ao Senhor. Mas vocês já não ficarão pensando tanto nos anjos, porque o pensamento deve ser em Deus. Deve-se pensar em Deus e não nos anjos. Bem, seguimos por aí, sim. Irmã, bem-vinda ao México. Bem-vinda aqui a Querétaro. É um prazer, um privilégio para mim poder me dirigir à serva de Deus. Antigamente, líamos as Escrituras como se fala de Abraão como nosso pai da fé. Definitivamente é uma realidade. A Senhora é nossa mãe da fé. E por muitas gerações se virá falando e se falará da mãe. Hoje é um privilégio poder dirigir-me à Senhora, irmã. Tenho uma pergunta diretamente da Bíblia, com todo carinho e respeito. A pergunta se encontra em 2 de Crônicas, capítulo 34, concretamente a partir do verso 20 ao 21. 2 de Crônicas, capítulo 34, verso 20 ao 21. Mas, para contextualizar a pergunta, quero falar do reinado de Josias. E fica no verso 2 do capítulo 34, que esse fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do David, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. No verso 7, há algumas atribuições de tudo o que fez Josias. E diz: quando derrubou os altares e as imagens de Aserá, quebrando e esmigalhando as esculturas, e tendo destruído todos os ídolos por toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Inclusive no verso 8, para que reparassem na casa do Senhor. Bem, Deus inclusive lhe fala através da profetisa Uda. No verso 26, lhe manda dizer, porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto ouviste as palavras do livro, e teu coração se comoveu, e te humilhaste diante de Deus, ao ouvir suas palavras sobre este lugar, e sobre seus moradores, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste tuas vestes, e choraste em minha presença, eu também te ouvi, diz o Senhor. Então minha pergunta é, já concretamente, no capítulo 35, no verso 20, diz a palavra de Deus: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Verso 21, Neco lhe enviou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti hoje, senão contra a casa que me faz guerra. Deus me disse que eu me apresasse: deixa de te opores a Deus que é comigo, não seja que Ele te destrua. Aí me surgem várias dúvidas, mas concretamente se percebe como certa como que preferência, uma preferência ao rei do Egito. Então a dúvida também parece, ou não sei, que Deus falou ao rei do Egito e faz preferência ao rei do Egito mais do que ao rei Josias, ainda apesar de tudo que fez Josias como rei de Judá. Deus tinha dito que ia castigar Judá, especialmente a Jerusalém. Deus tinha dito, então, irmãos, através dos profetas, Deus tinha dito que castigaria, que ia destruir e arrasar a Jerusalém. E este rei Josias foi rei em Jerusalém, em Judá. O rei Josias fez o que era bom, porque tirou a idolatria e destruiu todos esses assuntos, questões, e Deus se agradou dele. Mas Deus tinha dito que destruiria Jerusalém. Por isso, Deus ordenou a este rei
rei do Egito que fosse contra Jerusalém para destruí-los, que fosse contra os israelitas e que fosse com seus exércitos e fizesse todos os estragos, todos os males, porque Deus, este era o castigo que lhes tinha ao povo de Israel por terem sido duros de coração e que nunca se converteram a Deus nem obedeceram a Deus. Então o Senhor diz que se encheu o cálice da ira, já não deixaria de castigar a sua falta e já chegava a época, o momento do castigo da destruição. Então, por isso, ainda que o rei tenha sido um rei bom, já Deus tinha determinado que iria castigar a nação, especialmente Jerusalém. E ele disse ao rei do Egito: vai e combata-os. Por isso, Josias ora diante de Deus e intercede: Senhor, tenha misericórdia, veja que este rei do Egito vem contra nós. E Deus, pois, não aceita a oração do rei, porque já tinha determinado castigar a Jerusalém, que Jerusalém fosse destruída. Por isso foi que aconteceu isso, em que o rei do Egito disse: Deus me mandou, Deus me ordenou que eu fizesse isso. A verdade é que eles não eram o povo de Deus, mas Deus lhes dava ordens e lhes dizia que era o que tinham que fazer, e eles se submetiam, se sujeitavam a estas ordens de Deus. E isso foi o que aconteceu. Por isso lhe disse: não venho contra ti, rei, mas contra o povo. Porque Deus me mandou foi que viesse contra o povo, que os arrase. É isso. Bem, seguimos. Sim. Boa tarde, irmã, bem-vinda aqui à Igreja de Querétaro. É uma alegria, uma grande bênção tê-la aqui. A minha pergunta é pessoal e é relacionada com a doutrina e é sobre o divórcio. E bem, baseio a pergunta em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Se me permite ler, irmã, em 1 Coríntios 7, sim, versos 10 e 11. E diz: aos casados, porém, eu não mando, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, separar-se, que fique sem casar ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não abandone sua mulher. Eu, quando cheguei à igreja, cheguei com um matrimônio destruído. O Senhor me disse que ele vai vir, que o varão vai vir. Ele chega à igreja, permanece um tempo e volta embora e depois vem de novo e volta embora. E nessa última ocasião ele diz que ele tem outra pessoa e que vai casar-se com outra pessoa. Eu leio novamente as escrituras em Mateus 19:9. Aí nos menciona: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, cometerá adultério. E o que casar com a repudiada cometerá adultério. A minha pergunta agora é: de repente eu penso no divórcio, me divorcio ou não me divorcio, mas leio nas escrituras e o meu desejo é servir ao Senhor e agradá-lo. Principalmente, o Senhor Jesus Cristo, quando ensinou sobre o divórcio, disse que ele estava ensinando que o matrimônio, Deus o tinha instalado, era simbolizando a Cristo e a Igreja. Era esta a finalidade, mas a humanidade, tomada pelo diabo, pois o diabo fez tantos estragos no coração da humanidade, que distorceu esta lei, e foi isso que Deus tinha planejado desde o princípio, que o matrimônio fosse essa ilustração física do matrimônio espiritual que teve Jesus Cristo com a sua igreja. E o Senhor Jesus dava um ensinamento e lhes dizia aos judeus naquela época, ao povo de Israel, lhes ensinava sobre o matrimônio e eles diziam a ele: mas Senhor, Moisés deu carta de divórcio, Moisés permitiu o divórcio. E o Senhor Jesus lhes disse: sim, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração de vocês, por serem rebeldes, duros de coração, desobedientes e de estarem pecando. Por isso Moisés deu carta de divórcio. Mas isso não é assim, dizia o Senhor Jesus. Isso não foi assim desde o princípio, porque desde o princípio Deus fez era que o homem e a mulher tivessem um casamento para toda a vida.
Mas também o Senhor, pois deu ensinamentos de acordo com as Escrituras. E o que acontece com a humanidade? Passam os anos, os séculos vão passando, as pessoas vão se esquecendo de Deus, as pessoas não têm temor de Deus. Creio que está acontecendo o mesmo que quando estava Moisés, pela dureza de coração, pela insensatez e rebeldia do homem, do ser humano. Acontece que já os governos, as leis começam a determinar muitas ordenanças e as pessoas, pois, começam a viver de acordo com as facilidades que as leis dos governos e dos seres humanos lhes oferecem. E as pessoas se adaptam. Portanto, não sabemos como Deus fará, como dará tratamento à humanidade por esta causa. Acontece hoje em dia da mesma forma que aconteceu com Moisés. Pela dureza e rebeldia, Moisés permitiu o divórcio. Hoje também é o mesmo. A dureza, a rebeldia e a ignorância de conhecer a Deus. Os governos também inventaram leis. Então existe o divórcio, existem as separações, existem os matrimônios entre casais do mesmo sexo e todas essas coisas. Não sabemos o que mais adiante acontecerá, que tudo que os governos humanos estão fazendo para dar a vida cômoda aos seres humanos, para que as pessoas vivam melhor. Assim, entre aspas, como que tem uma condição de vida onde se sintam bem em sociedade. Deus é quem determina e julga a cada um de nós, como estamos, como somos, como é que temos que viver a vida ou ser na vida. Portanto, você somente atenha-se ao que Deus diga a você. Cada um de nós respeitamos e valorizamos e procuramos. Quando os casais se casem aqui dentro da igreja e os dois sejam convertidos, sejam crentes, não estou falando de uma mulher crente e um homem que não é convertido, de um homem crente e uma mulher não convertida. Não estou falando deles, porque deles não se pode exigir que seu matrimônio seja para a vida toda, por causa do que não é convertido a Deus. Vem uma desavença, uma incompreensão e se divorciam. Então, para eles, como que não está o regulamento. Mas um casal que aqui dentro da igreja crescem espiritualmente, conhecem a Deus, resolvem se casar e se casam e se formam um matrimônio, procurem viver por toda a vida neste matrimônio. Procurem casar-se com esta mentalidade, que deve ser para a vida inteira, que deve ser para agradar a Deus, honrar a Deus, também com união. Honrar ao Senhor. Procurem. Mas, se infelizmente chega a acontecer algo ruim, que não se compreenderam e há um divórcio, Deus julga. O Senhor julga. Aí já ninguém, os seres humanos, entram a julgar, mas Deus dirá quem é o culpado. Se sim é culpado, se não é culpado, é Deus, a Deus quem corresponde. Cada homem, cada mulher, procurem agradar a Deus, procurem buscar a Deus e verão como Deus lhes ajudará também. Deus sempre colocará o amor, Deus colocará o carinho, a compreensão, ajudará para que o casal siga. E se não são sinceros com Deus, pois então se acabará tudo e termina em divórcio como as pessoas do mundo. Mas é Deus quem julga essas coisas. Portanto, não entre tanto nessa situação, mas ser realistas e práticos. De todas as formas, você não se casou aqui dentro da igreja. Você trouxe um problema lá de fora do mundo. Então você não se sinta atada nem escravizada por isso. Sinta-se livre. Sinta-se que mais adiante seja com o mesmo ou com outra pessoa. Com certeza Deus lhe dará alguma bênção enquanto a sua vida sentimental, se é que você deseja e tem a vontade e acha que lhe faz falta. Se não, é Deus quem atua. Mas você não se sinta atada nem escravizada. É isso. Porque conheço muitas pessoas que vieram à igreja, como o caso da irmã, vieram já em vias de divórcios, já divorciados, e outra vez se reconciliam, e outra vez se separam, e no final se separaram e passam um tempo e Deus lhe dá a essa pessoa um pai.
chacoalhar. Lhe dá um companheiro, uma companheira, e isso é visto. Então eu de repente não faço o que a Bíblia nos diz isso, mas eu vejo a vida prática. O que Deus fala a cada pessoa, o que lhe diz, qual a sua promessa, o que Deus diz a cada pessoa. Também eu por isso não intervenho, não me interponho muito nessas questões, respeito, porque isso pertence ao Senhor e lhe dá um tratamento a cada um como Ele quer. Então Deus faz de repente as coisas como Ele quer e eu respeito e faço a minha parte. Faço a minha parte. E já o resto, os demais, como fazem, cada um saberá. Respeito, oro pela pessoa e que Deus ajude a cada qual. E que cada qual busquemos o que melhor vejamos e nos pareça e nos convenha. Então, na vida eu sempre procurei agradar a Deus em tudo. E vi que outros fazem o contrário. Eu não faço o que os outros fazem, mas eu faço o que a mim me parece, o que eu aprendi da Bíblia. E como quero agradar ao Senhor, talvez seja exagerada e faço as minhas coisas para mim, não vou copiar nem imitar os demais. De repente alguém faz o contrário e vejo que tem triunfos, mas eu continuo com a minha mentalidade, com a minha forma de pensar e agrado a Deus dessa forma. Então faço assim, dessa forma, ainda que eu veja que os outros fazem de outra forma, então digo, então também vou fazer o mesmo? Não. Eu faço com os meus próprios critérios, mas Deus sim nos ensinará. Deus vai nos ensinando a todos, à medida que vai passando o tempo, nos vai ensinando como deve ser nosso proceder e como deve ser este atuar. E neste assunto do casamento é muito complexo, que somente precisamos estar nas mãos de Deus, orar ao Senhor para que Deus nos ajude. Bem, mas você libere-se disso, não se preocupe. Bem, sim. Irmã, boa tarde, Deus abençoe. Me sinto orgulhoso e um prazer estar aqui diante da senhora. Não é uma pergunta, mas é uma história que eu vivi com a senhora, estando no estudo bíblico aqui mesmo. No final, quando terminou o estudo bíblico que a senhora começou a dar a profecia, eu vi como um raio de luz saía para mim. Me levava na parte de trás e a senhora desceu, caminhou para mim e me disse, irmão, você o que tem, está bem? Eu disse, sim, irmã. E a senhora me tomou da mão, me levantou e me trouxe. E eu estava de pé deste lado, com uma emoção, foi um prazer, uma alegria que eu tive naquele momento, que me sinto honrado e queria eu compartilhar. Sim, foi uma experiência espiritual que Deus lhe deu também, uma liberação que Deus fez com você. Muito obrigada, irmã. Amém. Bem, agradecemos ao Senhor. São os milagres que Deus faz. Sim, Deus é bom, irmã. A senhora está aqui vendo a sua formosura e a graça com que o Senhor cuida da igreja, essa dedicação que a senhora tem para nos falar, nos orientar e de nos dirigir. Eu quero engrandecer a Deus por ter esse privilégio de pertencer à Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Irmã, tenho duas leituras. Uma é no livro de Lucas, no capítulo 22, do verso 31 a 34. Lucas 22, do verso 31 ao 34. Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás solicitou poder para vos chacoalhar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não falhe, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele lhes disse, Senhor, estou disposto a ir contigo, não somente para o cárcere, mas também para a morte. E ele lhe disse, Pedro, asseguro-te que o galo não cantará hoje antes que tu negues 3 vezes que me conheces. Irmã, pois aqui o diabo sempre atacando aos que buscamos a Deus, aos que queremos amá-lo e agradá-lo. Aqui parece que Pedro ia passar uma situação difícil. Eu quero entender essa parte, como Deus pode permitir o chacoalhar. Ele pode fazer as coisas, até onde pode se viver uma experiência, um ser humano desta natureza. Eu vivi muitas tribulações, muitos ataques do diabo e já não os quero voltar a viver, quero ser feliz. Eu quero que me explique
que me explique estes versos, irmã. O primeiro passo é que você não se amargure pelas tribulações que viveu, pelo sofrimento, pelas tribulações que você viveu. Não se amargure e não diga que não suporta mais, porque o diabo escuta e por aí o atacará. Você diga, são tribulações e são problemas e dificuldades que eu vivo na vida, mas aqui estou de pé. Deus me guarda, me protege e me ajuda. O Senhor me ajudará. Então você não se sinta que está já vencido e que já não suporta, que já não aguenta uma tribulação mais porque você não quer uma tribulação mais. Não, não diga isso. Não diga isso porque o inimigo está aí escutando e ele diz, a esse já conheço sua fraqueza e vou colocar tribulações para que não volte à igreja, para que não creia em Deus, para que não busque a Deus, porque é isso que faz o inimigo. Ao melhor você se revista de valentia, seja valente. O fato de que você esteja vivo e de pé significa que Deus o abençoou e que Deus te cuida e que Deus olha para você e sabe. Mas talvez todas as tribulações, os problemas que você teve é porque Deus quis prová-lo. E você permita que Deus o prova. Deixe-se provar por Deus. Seja forte, seja valente e firme no Senhor. E não importa o que venha, não importa. Aqui estou diante do meu Deus porque quero agradar ao Senhor e quero servir a Deus. É isso. Você não se angustie por isso. Não se angustie. E aqui, quando o diabo pediu ao Senhor Jesus Cristo que lhe permitisse chacoalhar a todos os apóstolos, o chacoalhar é fazer assim, até que se caiam. Até que caiam aí no chão e pronto. Acontece todo mal. E o Senhor lhes disse, eu não farei isso porque eu lhes tenho um plano para todos, vão me servir, vão pregar, servirão na minha igreja. Eu creio que Deus lhe falava que você vai servir ao Senhor, que estará pregando e profetizando, estará fazendo algo. Então é isso. Então Deus diz, não se preocupe pelas tribulações. Eu te tenho aqui firme para que me sirvas e fazas aquilo para o que te chamei. É isso. Então Deus lhe fez um chamado, então Deus tem que cumprir esse chamado com você. E pelo resto não te preocupes, não sinta medo, porque se você sentir medo, o diabo conhece o medo e vem e lhe ataca mais. Portanto, não deve se sentir dessa forma. E aqui o Senhor guardou os apóstolos. Sim, foram perseguidos, muito perseguidos. Mas eles morreram no dia em que Deus quis que eles morressem, não quando o diabo quis, nem as pessoas. E assim somos nós também. Então, a vontade de Deus é a que faz e se está exercendo sobre nós, a vontade do Senhor, não o que o diabo quer fazer também. Nós estamos aqui firmes no Senhor, não tenho medo do diabo. Eu não tenho por que ter medo do diabo, porque o Senhor está comigo e Ele me protegerá. Então, valentia diz que o reino de Deus é para os valentes. Os valentes. E sabem, irmãos, quem eram os valentes da Bíblia? Com certeza vocês leram, mas não perceberam. Os valentes da Bíblia eram homens especiais, um exército do povo de Israel. Como em todos os exércitos das nações havia valentes. Diz que o rei Davi tinha 10 ou 12 valentes, havia no seu exército, e os valentes eram gigantes. Eram homens gigantes, fortes, e eles colocavam uma armadura de ferro que pesava muito e colocavam-se a lutar com os valentes do outro exército e começavam a lutar, e pois quem caía no chão era o perdedor, porque depois que caía esse valente não podia ficar de pé pelo peso da armadura. Então o inimigo vinha e o arrematava com certeza. Então esses valentes eram gigantes, tinham muita força e eram os que colocavam diante da batalha quando queriam saber quem ia ganhar, qual exército ia ganhar. E por isso é que Deus, o Senhor Jesus, ilustra, dizendo aos crentes e dizendo a nós também, que sejamos valentes, como esses valentes.
que se enfrentavam e carregavam o peso forte em seu corpo, uma armadura, e se enfrentavam ao inimigo e venciam. Assim temos que ser valentes, porque isso é o que o Senhor quer. Diz que são os que irão ao céu, a vida eterna. Os valentes, não os covardes, os valentes. Bem, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas as pessoas que vêm no vídeo, a todos aqueles que colocam um tempo para ver e aprender a doutrina, que Deus abençoe grandemente a todos vocês também. E aqui, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe, que o Senhor esteja com vocês e vamos orar a nosso Deus para que Deus faça milagres. Se você está enfermo de câncer, ou maldições, bruxarias, feitiçarias, espíritos que o perturbam, qualquer enfermidade ou problema, necessidade, petições, levantar sua mão, colocar sua mão aqui no coração e dizer a Deus tudo. Você já sabe como falar a Deus. E isso é o que faremos no dia de hoje para que o Senhor se manifeste, ainda que já esteve se manifestando o Senhor com suas bênçãos. Vamos fazer nossa oração a Deus. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día que hemos estado aquí en tu presencia. Hemos estado meditando, leyendo la Biblia, hablando de ti, que es tan hermoso hablar de ti. Nos deleitamos, nos regocijamos, nos ponemos tan felices, Señor, cada vez que hablamos de ti. Nuestro corazón no cabe en nuestro cuerpo de la felicidad. Hablar de ti, Señor, hablar de tus maravillas, hablar de tu amor, hablar de tu misericordia, hablar de tu poder, de tu existencia. Qué maravilloso es, qué grande es, Padre, grande es, Señor. Grande es cuando nosotros te invocamos con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y lo más grande es también que tú nos escuches, Señor, porque esa es tu promesa que has hecho, que nos escucharás y que nos bendecirás. Por lo tanto, en el día de hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor, pongo aquí todos los hermanos, las hermanas que están aquí en Querétaro, también los que no pudieron venir, y también aquellos que nos ven en el video. Que tú hagas milagros, Padre, que extiendas tu mano milagrosa, poderosa, y que tú seas sanando, Señor, sanando toda enfermedad física del cuerpo. Sana, Señor, desde la cabeza hasta los pies, los órganos internos y los órganos exteriores. Y sé tú sanando y quitando, Señor, toda enfermedad, toda mancha, todo dolor. Quita, Señor. Y también te pido, Señor, por la enfermedad psíquica, que tú reprendas y eches fuera todo espíritu malo que quiere venir a poseer los cuerpos de las personas para atormentarlos. Quita todo espíritu inmundo y liberta y rompe las cadenas, las ligaduras, las ataduras. Quita, Señor, las maldiciones y destruye todo mal y da paz, da felicidad, da alegría, Señor. Bendice a todos con esta liberación, con estas bendiciones y estas sanidades espirituales también. Bendito Dios Todopoderoso, y también te pido, mi Señor, que tú mires y escuches la oración de cada uno con sus peticiones y sus necesidades, con sus anhelos del corazón, con los anhelos del corazón y las peticiones que ellos tienen delante de ti y sus necesidades, Señor. Padre Santo, escucha, Padre, ten misericordia. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pido, mi Padre Celestial, que tú, Señor, seas actuando, haciendo milagros y señales, y libertando y limpiando, Señor. Sanando también, Señor, los ojos, sanando los tejidos de la piel, sanando, mi Señor, el cuero cabelludo. Todas estas cosas, mi Señor, que necesitamos de ti, que tú nos sanes, que tú nos limpies y nos libertes, Señor. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias.
Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bendito Señor. Gloria a Dios. Gloria a mi Señor. Bendito el Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor neste dia, em nome de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Para Ele seja a honra e a glória para sempre. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Até breve. Obrigado.